Hoje é um vídeo um pouco especial. Eu tô aqui num cenário um pouco diferente, estou com algumas celebridades aqui. À minha direita tenho Marilyn Monroe, Elvis Presley, à minha esquerda aqui eu tenho Audrey Hepburn, porque hoje eu vou falar sobre o Oscar. O Oscar aconteceu agora nesse domingo. Foi um Oscar que foi um tanto diferente, foi talvez um dos melhores Oscars da história. Foi um Oscar que trouxe muitas surpresas, mas ao mesmo tempo me deixou um pouco desapontado em alguns momentos. Mas enfim, não quero ficar enrolando aqui. Eu vou comentar sobre algumas premiações, não vou falar sobre todas, eu vou falar sobre quase todas, para falar a verdade. E aí eu vou falar sobre quem eu achava que ia ganhar, quem eu queria que ganhasse e quem ganhou de fato. Eu vou começar com som, que é uma coisa muito importante, não só num filme, mas num vídeo. Aí a gente tem edição de som e mixagem de som. Nos dois eu apostei, entre aspas, nos mesmos filmes, porque são filmes que apresentaram tanto uma edição de som quanto uma mixagem de som muito boas. Nas duas categorias eu fiquei entre 1917 e Ford vs Ferrari, porque são dois filmes que são bem especiais com relação ao som, tanto quanto à edição de som, que é todos os sons que você tem que gravar. Tipo, por exemplo, em 1917, os sons dos tiros, você tem que gravar esses sons, porque as armas não dão tiro de verdade. E também todos os sons de pisar na grama, na terra, em pedra, todos esses sons são gravados posteriormente. Eles não são gravados na cena. Mas aí, tanto 1917 quanto Ford vs Ferrari são dois filmes que são bem especiais com relação a isso, porque Ford vs Ferrari é um filme de corrida e não é fácil você gravar o som de um carro, tipo de um carro acelerando. Foi por isso que eu botei uma ficha em Ford vs Ferrari. Em 1917 também não é fácil você gravar o som de um avião caindo, de uma bala saindo de uma arma. Então foi por isso que eu botei minha outra ficha em 1917. E na questão de edição de som, quem ganhou foi Ford vs Ferrari. Em mixagem de som, que é, no caso, você pegar esses sons que foram gravados em set e juntar todos eles, botar eles na timeline, ajustar o nível de cada som, ajustar o ruído, tipo, quanto de ruído você vai ter naquele som, ajustar o volume, tudo isso. E, de novo, eu apostei tanto em Ford vs Ferrari quanto em 1917, porque assim, são duas coisas que cada uma representa uma dificuldade muito grande. Como eu disse, Ford vs Ferrari tem a dificuldade de você gravar o som dos carros e conseguir fazer isso se tornar algo que fique realista. E Ford vs Ferrari conseguiu muito bem isso, de fazer você se sentir numa pista de corrida, fazer você se sentir como se você estivesse dirigindo aquele carro. Em 1917 foi a mesma coisa, só que aí é na guerra. 1917 conseguiu fazer muito bem você se sentir como se você estivesse na guerra, até por conta do jeito que o filme foi gravado, a questão dele querer ser um filme num plano contínuo, num plano sequência. Então os dois filmes conseguiram representar isso muito bem e o som foi muito importante. E nesse caso foi 1917 que ganhou o Oscar de mixagem de som. Saindo agora do som, eu vou para outra coisa bem importante, que no caso é a própria história em si. Para o prêmio de roteiro adaptado, eu tinha ficado entre Coringa e Mulheres Adoráveis, Adoráveis Mulheres no caso, porque os dois são realmente muito bons. E assim, nessa categoria todos os filmes são muito bons. Nessa categoria a gente tinha O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Os Dois Papas. Todos esses filmes tinham roteiros muito bons, todos eles eram adaptados de uma história ou de um livro ou de uma história real. No caso de Os Dois Papas era o único que era adaptado de uma história real, o resto era adaptado de livros e, no caso de Coringa, de história em quadrinhos. Mas todos eles tinham roteiros muito bons. Essa foi a premiação que eu mais fiquei na dúvida, mas essa foi a última categoria que eu dei meu palpite, porque realmente eu estava muito na dúvida de qual filme eu ia apostar. E aí eu fiquei entre Adoráveis Mulheres e Coringa. E na verdade quem ganhou foi Jojo Rabbit, que tem também uma história muito boa. A história de um garoto que ele vive no tempo da Alemanha nazista e o melhor amigo dele, quer dizer, o amigo imaginário dele é ninguém mais e ninguém menos que Adolf Hitler.
É uma história satírica, obviamente, só que aí esse garoto descobre que a mãe dele está escondendo uma garota judia dentro da casa dele, e a história se desenvolve nessa questão do garoto entender quem é aquela garota, o que é ser um judeu, se isso é errado ou não. E é realmente uma história muito boa, assim, eu não fiquei surpreso por Jojo Rabbit ter ganhado, eu não ficaria surpreso se nenhuma desses filmes, desses roteiros ganhasse, porque são roteiros muito bons, todos eles, cada um da sua forma, e é basicamente isso. Eu fiquei feliz de Jojo Rabbit ter ganhado, eu ficaria feliz se qualquer um desses filmes tivesse ganhado, mas infelizmente não foi o filme que eu tinha apostado, mas foi um filme bom pelo menos, né? E daí eu vou para roteiro original, que foi uma categoria que eu fui com o coração, olhei e falei, é isso aqui porque é muito bom e simples assim, sem mais nem menos. Dessa categoria teve um filme só que eu não vi, que foi Entre Facas e Segredos. Eu vi muito filme em uma semana, então foram 3 filmes só que eu não vi, de todos que eu pretendia ver, que era Entre Facas e Segredos, O Caso de Richard Jewell e Dor e Glória. Do resto eu vi todos os filmes que eu falar aqui nessa lista. E em roteiro original estava concorrendo Entre Facas e Segredos, que eu não vi, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Eu fui seco em Parasita porque a história de Parasita é simplesmente uma história incrível. Eu fiquei realmente impactado com a história de Parasita porque ela te leva para um lado que você não fazia ideia do que ia acontecer. Por exemplo, eu vi uma parte da live do Pipocando, do Oscar, e a Luli estava falando que conforme ela foi vendo o filme, ela ia tentando descobrir o que ia acontecer. E aí, em dado momento do filme, uma coisa aconteceu que ela chegou e falou, quer saber? Eu não vou tentar mais descobrir nada. E realmente esse filme é exatamente isso, porque ele vai seguindo uma linha de... não uma linha de raciocínio, mas vai seguindo uma linha na história que você dá pra descobrir o que vai acontecer, porque parece que vai seguindo o clássico narrativo americano, que é um negócio de... tem um acontecimento que leva a outro, e aí tem um ápice, e aí nesse ápice cai tudo, e aí fica essa linha, que vai subindo, aí tem o ápice, aí faz pum, e aí desce, aí sobe de novo e fica nessa linha. Só que aí o filme ele chega num ponto que você acha que é o ápice, e aí do nada ele sobe mais ainda. É uma história de uma genialidade. O Bong Joon-ho, ele fez esse filme com tanto carinho, porque, cara, é incrível. O filme ganhou como roteiro original. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado, porque foi a minha aposta. E realmente foi uma coisa que me deixou feliz. E aí logo depois Parasita ganhou também como melhor filme estrangeiro, o que já era de se esperar. De roteiro eu vou para as atuações, para tanto ator como atriz e os coadjuvantes, porque eu quero deixar algumas categorias para o final, que são as categorias que eu mais me interesso. Então vou começar com atriz coadjuvante. Na categoria de atriz coadjuvante estava concorrendo a Kathy Bates por O Caso de Richard Jewell, a Laura Dern por História de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e Margot Robbie por O Escândalo. Dessa lista, a única que eu não tinha como julgar muito era a Kathy Bates, porque eu não vi O Caso de Richard Jewell, mas tirando ela, todas as outras foram muito boas. Eu queria muito que a Scarlett Johansson ganhasse, porque ela estava concorrendo em 2 categorias, em atriz e atriz coadjuvante, por 2 filmes diferentes. Isso é uma coisa que aconteceu, se eu não me engano, com somente 12 pessoas. Em todos os 92 anos de Oscar, só aconteceu com 12 pessoas. Isso é uma coisa muito impressionante. E assim, era esse o motivo que eu queria que a Scarlett Johansson ganhasse. Mas eu também apostava muito na Florence Pugh, que foi uma atriz que roubou a cena em Adoráveis Mulheres. A atriz principal do filme era Saoirse Ronan. Tinha também a Emma Watson, que estava incrível. Mas a Florence Pugh às vezes parecia que era a atriz principal do filme, porque ela simplesmente entregou uma atuação maravilhosa. A Scarlett Johansson em Jojo Rabbit também entregou uma atuação maravilhosa.
A Margot Robbie entregou uma atuação incrível em O Escândalo, que eu acho que foi um tanto quanto desafiadora, porque, pra quem não sabe, O Escândalo é um filme sobre um escândalo que aconteceu, literalmente um escândalo que aconteceu em 2016 ou 2017, não lembro, que foi o caso do dono da Fox News, eu esqueci o nome dele agora, se não me engano é Roger Ailes, que ele foi acusado de assédio, ele abusava de muitas apresentadoras e empregadas da Fox News, e esse caso veio à tona, acabou que ele foi afastado, um ano depois ele morreu, e a Margot Robbie faz o papel de uma dessas empregadas que foi abusada, e realmente uma atuação muito boa, mas a minha aposta tinha sido a Scarlett Johansson, que era o que eu queria que ganhasse, porque ela simplesmente é uma atriz incrível. Ela fez uma atuação boa em Jojo Rabbit, em História de um Casamento, e ela conseguiu uma indicação ao Oscar pelos 2 filmes, então eu queria que ela saísse com pelo menos um dos 2 na mão. E a Florence Pugh era que eu achava que ia ganhar por causa da atuação dela, mas quem acabou ganhando foi a Laura Dern, que se eu não me engano foi a 3ª ou 4ª indicação dela e a primeira vitória. Foi a primeira vez que ela conseguiu um Oscar. Assim, já era um pouco previsível, porque se eu não me engano no SAG Awards e no Critics' Choice Awards ela ganhou como melhor atriz coadjuvante. Só que pra mim a Florence Pugh teve uma atuação melhor, mas enfim, é o que a academia decide. Qualquer uma dessas que ganhasse seria uma boa vitória, mas enfim, a Laura Dern ganhou como melhor atriz coadjuvante. E agora a gente vai para ator coadjuvante. Em ator coadjuvante a gente ia concorrendo Tom Hanks por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Os Dois Papas, Al Pacino e Joe Pesci por Irlandês e Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Nessa lista todo mundo estava realmente impecável. O Tom Hanks era quem eu queria que ganhasse, porque eu gosto muito do Tom Hanks e eu gostei muito da atuação dele em Um Lindo Dia na Vizinhança. É um filme que é inspirado numa história real de um jornalista que escreveu um artigo sobre o Fred Rogers, que era um apresentador de um programa infantil, que se eu não me engano o nome era A Vizinhança do Sr. Rogers. Eu achei que realmente foi uma atuação que me tocou, entendeu? Por isso que eu queria muito, e eu gosto muito do Tom Hanks também, mas todos os outros atores estavam muito bons. Desses, o único que eu achei que não ia ganhar era o Joe Pesci mesmo, porque quando comparado a todos os outros, ele pra mim era o que entregou uma atuação menos impressionante. O Al Pacino, que atuou ao lado do Robert De Niro e do Joe Pesci em Irlandês, entregou uma atuação excepcional. Acho que uma das melhores atuações dele, da vida dele. O Anthony Hopkins entregou um Papa Bento XVI incrível, que era muito incrível, dava pra você acreditar mesmo. Eu brinquei com a minha irmã, conversando com ela, que vendo Os Dois Papas, teve uma hora no final que aparecia os atores, no caso o Anthony Hopkins e o Jonathan Pryce, e aparecia tanto o Papa Francisco quanto o Papa Bento, tipo, ficava meio que intercalando algumas cenas, e aí eu ficava meio na dúvida às vezes quem era o Papa de verdade, quem não era, porque realmente tanto o Jonathan Pryce quanto o Anthony Hopkins entregaram atuações impressionantes dos dois papas, mas quem ganhou foi o Brad Pitt por viver o Cliff Booth, se eu não me engano, em Era Uma Vez em Hollywood, que era o dublê do Rick Dalton, que foi vivido pelo DiCaprio, que teve outra atuação incrível. Mas realmente a atuação do Brad Pitt foi uma atuação muito boa. Todas as atuações em Era Uma Vez em Hollywood, da Margot Robbie, do Brad Pitt, do DiCaprio, foram atuações muito impressionantes, foram atuações muito boas, mas o Brad Pitt foi muito bom e levou o prêmio de ator coadjuvante, e eu acho que foi merecido, até porque é o segundo Oscar do Brad Pitt. O Brad Pitt tá assim, eu acho que tá com 50 e alguns anos, e assim, o primeiro Oscar dele não foi nem por atuação, foi por produção. Ele ganhou o Oscar de produtor em 12 anos de escravidão, se eu não me engano, e aquele tinha sido o primeiro Oscar dele. Esse foi o segundo, foi o primeiro Oscar dele por atuação, que é assim, é o que o cara faz de verdade.
foi mais do que merecido, porque tudo que o Brad Pitt faz pelo cinema, a empresa dele é talvez a empresa que mais sustente o cinema, que mais sustente Hollywood, porque ele bota o dinheiro dele mesmo em muito filme, mas muito filme mesmo. E assim, por tudo que o cara fez, todos os papéis que ele fez, eu acho que foi merecido ele ganhar esse Oscar, finalmente, né? Que nem o Oscar do DiCaprio em The Revenant, foi mais do que merecido sim. Fiquei feliz dele ter ganho, queria que Tom Hanks ganhasse, mas infelizmente não aconteceu. Com isso a gente vai para melhor atriz. Nessa categoria a gente tinha muita, mas muita atuação impressionante. Todas elas foram incríveis. Foi outra categoria que eu tive muita dificuldade, mas eu votei no ponto certo. A gente tinha Cynthia Erivo por Harriet, que era um filme incrível, é um filme incrível. Scarlett Johansson por História de um Casamento. Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres. A Charlize Theron por O Escândalo. E Renée Zellweger por Judy. Eu apostei na Renée Zellweger porque ela simplesmente entregou uma atuação de outro mundo. Ela viveu a atriz Judy Garland. Para quem não sabe, Judy Garland é quem cantava a música Somewhere Over the Rainbow. E ela entregou simplesmente uma atuação muito boa. Ela passou realmente uma coisa incrível fazendo a Judy. Todas as outras atrizes nessa lista eram plausíveis de ganhar o Oscar. Como eu disse lá em Atriz Coadjuvante, eu queria muito que a Scarlett Johansson ganhasse porque ela estava competindo em 2 categorias, mas a Renée ganhou, mais do que merecido. Muito feliz por isso. E com isso a gente vai para melhor ator. Melhor ator a gente tinha Antônio Bandeiras em Dor e Glória. Infelizmente eu não vi Dor e Glória. A gente tinha o DiCaprio com Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver com História de um Casamento, o Joaquin Phoenix com Coringa e o Jonathan Pryce com Os Dois Papas. Eu botei minha ficha no Joaquin Phoenix como Coringa porque ele entregou uma atuação muito boa. Ele fez um Coringa que a gente nunca tinha visto, literalmente. Eu fiquei muito feliz dele ter levado esse Oscar para casa, porque eu achava que a academia não ia se dar por vencer e dar o Oscar para um filme de herói, um filme de história em quadrinho. Achei que eles iam dar para o Adam Driver, que teve uma atuação muito incrível também em História de um Casamento, mas eu queria muito que fosse o Joaquin Phoenix, e o Joaquin Phoenix realmente levou esse Oscar. Como eu disse, ele fez um Coringa que a gente nunca tinha visto, fez um Coringa diferente, um Coringa que tinha muita coisa dentro dele, era um personagem que não era só o Coringa, ele era o Arthur Fleck, ele era alguma coisa que o Arthur Fleck não sabia o que era, e no final ele era o Coringa. Então eu acho que tudo isso fez ele ganhar o Oscar. Ele teve realmente uma atuação impressionante, era bem desafiadora porque era uma proposta diferente para um Coringa. Tem gente que pode achar que fazer o Coringa é fácil porque é um personagem caricato, um personagem que você já tem um histórico dele, como o Hessel falou lá no Omelete. Mas pra mim foi um Coringa muito desafiador, porque ele apresentava muita coisa bem delicada, a questão dele ser uma pessoa normal no início, dele ter aquele problema de ter a risada descontrolada e ele querer viver uma vida normal, mas ao mesmo tempo a sociedade só dá porrada nele, e isso vai construindo o Coringa e a gente vê essa batalha interna dele. Isso foi uma coisa realmente impressionante. Eu fiquei muito feliz do Joaquin Phoenix ter ganhado, eu fiquei muito feliz da academia ter aberto a mão e ter dado o Oscar para um ator que estava participando de um filme baseado em uma história em quadrinhos. O Heath Ledger já tinha ganho por uma atuação do Coringa. Ele ganhou lá atrás por aquele Coringa da trilogia do Nolan. Foi um Coringa muito bom aquele, realmente. Foi uma atuação impressionante do Heath Ledger. Infelizmente ele não estava aqui para receber o troféu. Foi um Oscar póstumo, mas ver de novo um Coringa recebendo um Oscar foi uma coisa muito feliz e
Foi bem emocionante o discurso do Joaquin Phoenix, ele falando sobre questão de desigualdade, ele usando um trecho da música dele, recitando um trecho da música do irmão dele no discurso dele. Foi emocionante, mas enfim, fiquei feliz por Joaquin Phoenix ter ganho como Coringa. Daí eu vou para efeitos visuais, que foi uma categoria que me deixou um tanto quanto puto. Eu até agora não engoli a decisão da academia. Nessa categoria a gente tinha concorrendo Vingadores Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars Ascensão Skywalker. Quem ganhou foi 1917, eu achei totalmente injusto. Pra mim, quem tinha que ter ganho ou Vingadores Ultimato ou O Rei Leão, porque foi realmente impressionante tanto o trabalho de Ultimato quanto o trabalho de O Rei Leão. O nível de detalhe, o cuidado, a quantidade de empresas de efeitos visuais que trabalhou em Vingadores Ultimato é um trabalho incrível, é muita gente trabalhando, foi uma coisa impressionante, assim. Se a gente for considerar 80% de um filme da Marvel, hoje, no caso, é efeito visual. A maioria das coisas é feita num set com um monte de tela azul, um monte de tela verde. É muito triste não ver a academia reconhecendo isso. Nem Rei Leão, que foi outra coisa impressionante. O Rei Leão fez uma coisa totalmente arriscada, que foi tentar fazer uma animação fotorrealista que se considera um live action, não sei, mas tentar criar uma história que era uma animação, que funcionava muito bem como uma animação, mas tentar fazer isso com um fotorrealismo, apresentar uma realidade. Você vê aqueles leões, aquelas hienas, você olhar e falar, caralho, parece de verdade. E aí eles não darem o prêmio para nenhum desses dois filmes foi realmente uma coisa que me deixou incomodado. Pra mim, se não fosse nenhum desses dois, se a academia não desse o braço a torcer, eles dariam pro Irlandês, que foi uma coisa impressionante o que o Scorsese fez, o que a equipe do Scorsese fez, que foi pegar o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci e fazer eles ficarem 40 anos mais jovens. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, não é uma coisa tipo fazer ele ficar, sei lá, 10 anos mais jovem, que dá pra fazer com maquiagem, ou fazer ele ficar um pouco mais velho, que dá pra fazer com maquiagem também. É fazer o cara que tem, sei lá, quase 80 anos parecer que tem 30. Nenhum desses três filmes ganhou. Pra mim, Star Wars também não precisa mais ganhar. Star Wars já ganhou o que tinha pra ganhar, tanto em questão de trilha sonora quanto em questão de efeito visual. Pra mim já ganhou o que tinha que ganhar, mas ver que eles não deram nem pra Vingadores, nem pra Rei Leão, me deixou muito incomodado. Eu não achei que merecia 1917 ganhar o Oscar de efeito visual, mas infelizmente eu não tô na academia para dar meu voto ou pra Vingadores ou pro Rei Leão. Então eu tenho que simplesmente abaixar minha cabeça e aceitar e engolir isso de boca fechada. Daí eu vou pra melhor direção, que era uma categoria que estava muito bem. A gente tinha Ford vs Ferrari, tinha o Irlandês, tinha Jojo Rabbit, tinha Coringa e Parasita. Eu achava que o Irlandês fosse ganhar porque a forma como a história foi contada através das cenas foi muito boa. A questão dele ir apresentando o filme no presente e aí transitando com ele pro passado e aí ficar transitando, indo presente, passado, mais passado ainda, aí volta pro passado, aí vai pro presente, e aí vai lá pro passado do passado. Ficar transitando nisso, eu acho que foi uma forma muito boa, que contou a história muito bem. Mas Ford vs Ferrari levou esse prêmio. Por mim, tudo bem. Ford vs Ferrari também tem uma edição muito boa, uma montagem muito boa. Eu entendo tudo que levou Ford vs Ferrari a ganhar o prêmio de melhor edição, mas por mim poderia ter sido o Irlandês, mas é aquilo que eu disse, eu não sou da academia, não tem como eu dar meu voto, eu só posso falar aqui para uma câmera. Daí eu vou para melhor direção. Foi um prêmio que me impressionou. Eu vou te falar que foi um prêmio que me impressionou. Aqui a gente tinha Martin Scorsese em O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita. Eu realmente queria muito que o Bong Joon-ho ganhasse, mas como a gente conhece o histórico da academia de não
dar o braço a torcer e não dar prêmio para filmes internacionais, filmes estrangeiros, eu acreditava muito que quem fosse ganhar era o Sam Mendes, pelo trabalho que ele fez em 1917, por trazer a proposta de ter um filme sem corte. E assim, a gente já teve isso na história do cinema, se eu não me engano tiveram 2 ou 3 filmes que já fizeram isso, mas essa foi a primeira vez que a gente teve um filme que a proposta era não ter cortes e o filme não repetiu nenhuma locação. É um filme que não tem corte e que se passa em várias locações diferentes. Ele começa em um ponto e aí ele vai transitando por vários pontos até chegar no último ponto. Então, ele não é um filme que começa num ponto, aí ele vai para um outro e volta para esse, vai para um outro e volta, transita entre esses pontos e fica fazendo esse círculo. Ele é um filme que segue uma linha e vai até o final, ele não volta atrás. E pra mim seria totalmente compreensível se o Sam Mendes ganhasse como melhor diretor, mas eu fiquei muito feliz que o Bong Joon-ho ganhou como melhor diretor. Como eu disse lá no roteiro original, Parasita é um filme incrível. Parasita é um filme que me impressionou, que impressionou muita gente com certeza. Todo mundo que viu olhou pro filme e falou: eita caralho, vou te contar, foi merecido o Bong Joon-ho levar o prêmio de melhor diretor, foi merecido ele levar o prêmio de melhor filme internacional, foi merecido ele levar o prêmio de roteiro original, e é isso. Daí a gente vai para melhor animação, que foi outra categoria que me deixou um pouco chateado. A gente tinha Como Treinar o Seu Dragão 3, Eu Perdi Meu Corpo, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4. Na minha opinião, a melhor animação desse ano tinha sido Klaus. Se não Klaus, Eu Perdi Meu Corpo. Eu Perdi Meu Corpo é aquele filme, aquele típico filme francês que começa num ponto que você não entende nada e termina num outro ponto que você entende menos ainda. É meio que um clássico francês de chegar no final e ele deixar a história em aberto para você ter a sua própria interpretação. E é uma animação muito boa, mas para mim Klaus foi uma coisa que realmente impressionou. É uma história muito boa, é uma animação em si muito boa, é uma animação que foi feita em 2D, foi feita desenhada, e eles fizeram um trabalho de luz e sombra muito bom para transformar isso para dar um aspecto 3D para essa animação. Foi uma história que me tocou, é uma história muito boa, é uma história que se relaciona com muitas coisas que a gente vê hoje em dia. Para quem não conhece, Klaus é a história de um carteiro que ele é filho do dono dos Correios, e aí ele tem uma vida fácil assim, que o pai dele chega e fala: ó, acabou tudo isso, tu vai ter que trabalhar, moleque. E aí ele manda o garoto, o carteiro, para uma ilha, para uma cidade que nenhum carteiro conseguiu trabalhar, que é uma cidade que tem 2 famílias que saem na porrada literalmente. E aí o objetivo dele é conseguir 6.000 cartas, e aí ele volta para casa. E aí ele vai para lá e aí ele encontra um senhorzinho que na verdade é um puta senhor, um cara enorme, que se chama Klaus. Esse cara ele faz uns brinquedos e ele resolve dar esses brinquedos para as crianças da cidade. E aí, para as crianças conseguirem esses brinquedos, as crianças tinham que escrever cartas. E aí essa foi a estratégia dele para conseguir. Só que aí nesse filme a gente vê a questão da diferença de geração, as pessoas mais velhas que não aceitam os mais novos de cada família se comunicarem. E a gente tem tanta coisa incrível nesse filme, mas a academia foi muito pau no cu e deu o prêmio para Toy Story 4. Assim, na minha opinião, Toy Story 4 é a mesma coisa que Star Wars. A gente já está acostumado. Star Wars é aquele negócio que ganhou o Oscar lá no início, lá no episódio 4, 5 e 6. E aí depois disso foi só mais do mesmo. Assim, continua sendo impressionante, mas não é aquilo que a gente olha e fala: puta que pariu, que negócio incrível. Não é uma coisa que nem foi Homem-Aranha no Aranhaverso no ano passado.
não é a mesma coisa que foi Klaus esse ano. Pra mim foi uma injustiça não ter dado pra Klaus, mas como eu disse, eu só tenho a câmera pra falar, não faço parte da academia. Deixo aqui minha indignação. Queria muito que Klaus tivesse ganho, mas eles deram pra Toy Story 4. Acontece. Agora faltam 2 categorias só que eu quero comentar sobre, que é melhor fotografia e melhor filme. Primeiro eu vou falar de melhor fotografia, para depois falar da categoria da noite, né? Melhor fotografia a gente tinha o Irlandês, Coringa, O Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Nessa categoria eu fui seco em 1917, porque realmente a proposta do Roger Deakins de fazer o filme sem corte, conseguir fazer isso, só tem 2 momentos no filme que você consegue dar com certeza. Tipo, aqui é um corte, que é uma hora no filme que é uma transição de dia para noite, que era uma pergunta que eu fiquei me fazendo durante o filme inteiro até esse momento, que era como eles iam fazer para transitar de dia para noite. Também uma outra hora que é uma hora que o personagem principal, o Schofield, ele pula na água, que é uma hora que a câmera tá vindo, aí segue ele, aí ele vem, pula na água, e aí quando cai na água, obviamente é um corte, mas aí foi pra mim um palpite certeiro. Todos os outros filmes tinham sim fotografias muito boas. Outro filme que poderia ganhar pra mim era O Farol, que tentar fazer um filme em preto e branco em 2019 é uma coisa que é um pouco chocante. Não são muitas pessoas que arriscam isso, que botam uma ficha de fazer um filme em preto e branco, mas assim, não é uma coisa que é impressionante. Pra mim, se desse, seria realmente pela coragem de fazer um filme em preto e branco e não pela fotografia em si. Mas 1917 ganhou com razão, na minha opinião. Todos os outros filmes tinham uma fotografia muito boa, mas realmente 1917, por esse fator de tentar ser sem corte, levou o prêmio de melhor fotografia. E aí a gente vai pro prêmio da noite, que é melhor filme, que a gente tinha muito filme muito impressionante, obviamente. A gente tinha Ford vs Ferrari, a gente tinha O Irlandês, a gente tinha Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Todos esses filmes aqui são incríveis. Se eu fosse guiado pelo meu coração, eu ia Era Uma Vez em Hollywood, porque eu sou apaixonado pelo Quentin Tarantino. Acredito sim que ele é superestimado nos dias de hoje, porque tem muita gente que não entende, só fica falando, e o Tarantino. Mas é o meu diretor favorito, mas todos esses filmes aqui poderiam ter ganho como melhor filme. Alguns menos, alguns mais. Eu fui indo por aqueles que eu achava que não ia ganhar, eu fui tirando esses que eu achava que não ia ganhar. Eu fui deixando os que eu queria que ganhassem e os que eu achava que iam ganhar. Logo de cara eu tirei Jojo Rabbit, eu tirei Adoráveis Mulheres, eu tirei História de um Casamento, eu tirei Era Uma Vez em Hollywood, eu tirei O Irlandês e Ford vs Ferrari. Então com isso eu deixei Coringa, 1917 e Parasita. Quem eu queria muito que ganhasse era ou Coringa ou Parasita, e eu tinha cantado essa pedra há muito tempo atrás, quando eu vi Coringa, que começou a ter esse papo de Parasita, de ser um filme muito bom. Eu falei, pode ser que ganhe, pode ser que ou Coringa ou Parasita ganhe, mas eu ainda não vi todos os filmes, eu não sei ainda. E eram filmes que eu queria realmente que ganhassem, mas eu fui num palpite que era o que eu achava que era o que a academia ia pensar por todo o histórico da academia. Da mesma questão da direção, que eu achava que a academia ia dar pra Sam Mendes, eu achei que 1917 ia levar o Oscar de melhor filme, porque, assim, é um filme bom, como eu disse algumas vezes, tem a proposta de fazer o filme sem corte. Eu achei que poderia ganhar exatamente por esse fator e por todo o histórico da academia de ter esses favoritinhos, de ter esses filmes como um filme de guerra, alguns filmes impactantes como filmes favoritos. E assim, dá normalmente o prêmio para ou filme americano ou filme em inglês. Filmes que são tradicionalmente na língua inglesa. Então eu achei sim que 1917 ia ganhar e eu fiquei realmente impressionado quando Parasita ganhou. Eu fiquei surpreso. Eu acho que isso foi um passo muito importante da academia. Eu acho que foi um passo muito importante da academia em primeiro lugar, de mudar o nome de filme estrangeiro para filme internacional. Eu acho que eles tinham que mudar um pouco essa visão
e eles mudaram sim em algum ponto, eles estão mudando aos poucos. Eu fico feliz com isso, de estarem direcionando os olhos deles para o cinema mundial, não só para o cinema hollywoodiano. Nos Estados Unidos ainda tem um problema muito grande, que é eles não aceitarem filmes com legenda, até porque eles não estão acostumados com isso, até porque quase todos os filmes são feitos na língua deles. Na verdade, não são quase todos os filmes que são feitos na língua deles. São os filmes que mais aparecem, são os filmes que eles mais têm contato, até porque são os filmes que são mais divulgados e tal. E assim, a gente aqui, todos os outros países, todas as outras línguas, estão sendo acostumados a ver filmes com legenda, até porque a maioria dos filmes são em inglês e eles não estão acostumados. E isso é uma luta que tem sim que ser comprada, de eles aceitarem, começarem a aceitar que os filmes com legenda são filmes bons. Isso é uma barreira que tem que ser quebrada, eles aceitarem filmes com legenda. Há pouco tempo atrás, o Bong Joon-ho e o ator que faz lá o filho em Parasita, eles fizeram uma entrevista na Vanity Fair, que era meio que desmembrando a primeira cena do filme. Muitos comentários tinham... Eu parei no meio do vídeo porque tinha legenda, eu não aceito ter legenda e não sei o que. E assim, obviamente tem que ter legenda porque o cara é da Coreia do Sul. A língua nativa dele não é inglês, ele não tem o inglês como uma língua fluente. Tanto que na premiação do Oscar, todos os discursos dele, a maioria do tempo ele estava falando em coreano. E tinha um tradutor do lado dele traduzindo o que ele estava falando. É uma barreira que tem que ser quebrada, mas eu fico muito feliz da academia ter literalmente dado o braço a torcer e ter falado beleza, pode vir, e ter aceitado filmes internacionais, ter dado o prêmio de melhor filme para Parasita. Fico muito feliz. Mas é isso, esse foi o vídeo falando sobre o Oscar. Esse vídeo foi bem longo, eu sei disso, e eu não esperava que ele fosse ser curto. Se alguém ficou aqui até agora, se alguém resolveu ver esse vídeo até o final, parabéns, você tem uma paciência. Você tá vendo quase que um episódio de uma série. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Semana que vem a gente se vê. Tchau.